Sincronicidade e espiritualidade. Sincronicidade é um ensaio no qual Carl Gustav Jung explora o conceito de eventos conectados não por relações de causa e efeito, mas por coincidências significativas. Foi escrito com a colaboração do detentor do Prêmio Nobel de Física, Wolfgang Pauli, e publicado em 1952 com o ensaio deste último, Explicação da Natureza e Psique. Jung propõe que a sincronicidade é uma coincidência significativa entre um estado interno, psicológico, e um evento externo, sem uma relação causal direta, mas que possui um significado subjetivo profundo, tal como as experiências extracorpóreas, a precognição, previsão do futuro, e a telepatia. A sincronicidade está ligada ao inconsciente coletivo, onde arquétipos, padrões universais, como os arcanos do tarô ou os hexagramas do I Ching, podem manifestar-se em eventos externos, criando paralelos entre psique e mundo físico. A sincronicidade revela uma ordem subjacente no universo, onde mente e matéria coexistem de forma não linear. O conceito desafia o materialismo científico, propondo uma visão holística da existência. Na física quântica, o observador influencia o sistema observado, como no experimento da dupla fenda, de modo que Jung e Pauli propuseram a ideia de unus mundus, um mundo unificado, onde matéria e psique são aspectos diferentes de uma mesma realidade. Vamos às palavras do próprio Jung. As descobertas da física moderna, como bem sabemos, produziram uma mudança significativa em nossa imagem científica do mundo, por haverem abalado a validade das leis naturais, tornando-as relativas. As leis naturais são verdades estatísticas. Vale dizer que elas só são inteiramente válidas quando lidamos com quantidades microfísicas. No âmbito de quantidades muito pequenas, a predição torna-se incerta, quando não impossível, porque as quantidades muito pequenas já não se comportam de acordo com as leis naturais conhecidas. A chamada visão científica do mundo nada mais é, portanto, do que uma visão parcial psicologicamente tendenciosa que deixa de lado todos aqueles aspectos, em nada desprezíveis, que não podem ser estatisticamente contados. Jung cita Schopenhauer e Kant, os primeiros filósofos a considerarem no Ocidente os fenômenos dos omina, agouros, e praesagia, presságios, como princípios de primeira ordem. E cita vários exemplos de eventos de coincidências significativas que desafiam a interpretação tradicional da física e da psicologia. O peixe de abril. No dia 1º de abril de 1949, anotei o seguinte: hoje é sexta-feira. Teremos peixe no almoço. Alguém mencionou de passagem o costume do peixe de abril. De manhã, eu anotara uma inscrição. Este homo totus medius piscis abimo. O homem todo é peixe pela metade, na parte de baixo. À tarde, uma antiga paciente, que eu já não via desde vários meses, mostrou-me algumas figuras extremamente impressionantes de peixes que ela pintara nesse entretempo. À noite, mostraram-me uma peça de bordado que representava um monstro marinho com figura de peixe. No dia 2 de abril, de manhã cedo, uma outra paciente antiga, que eu já não via desde vários anos, contou-me um sonho no qual estava à beira de um lago e via um grande peixe que nadava em sua direção e a portava, por assim dizer, em cima de seus pés. Por esta época, eu estava empenhado numa pesquisa sobre o símbolo do peixe na história. Só uma das pessoas mencionadas tem conhecimento disto. Para completar o que acabo de dizer, gostaria de mencionar que escrevi estas linhas às margens de nosso lago. Assim que terminei esta frase, dei algumas passadas sobre a amurada do lago. Ali encontrei um peixe morto com cerca de 30 cine, aparentemente sem ferimentos. Na tarde do dia anterior, não havia ali ainda peixe algum.
Provavelmente fora retirado das águas por alguma ave de rapina ou por um gato. O peixe era o sétimo na série. A rajada de vento. O astrônomo Flammarion conta que certo dia, ao trabalhar na sua obra sobre a atmosfera, escrevia justamente o capítulo sobre a força dos ventos, quando de repente, violenta rajada de vento varreu da sua escrivaninha todas as folhas soltas e as atirou pela janela afora. O pudim de passas. Um certo Monsieur Deschamps, quando menino em Orleans, recebeu uma vez um pedaço de pudim de passas dado por um certo Midi Fontgibu. 10 anos depois, ele descobre um outro pudim de passas num restaurante de Paris e pede um pedaço dele. Fica sabendo que o pudim já tinha sido encomendado por Monsieur de Fontgibu. Vários anos depois, Deschamps foi convidado para partilhar de um pudim de passas, como uma raridade especial. Enquanto o comia, ele observou que, desta vez, só faltava a presença de Monsieur de Fontgibu. Neste momento, a porta se abre e entra um senhor muito idoso e desorientado, Monsieur de Fontgibu, que errara o endereço e irrompera por engano nessa reunião. A fotografia perdida. O escritor Wilhelm von Scholz recolheu uma série de casos que nos mostram a maneira estranha como objetos perdidos ou roubados voltam a seus donos. Entre outras coisas, ele menciona o episódio da mãe que bateu uma fotografia de um filhinho de 4 anos na Floresta Negra. Ela mandou revelar o filme em Estrasburgo, mas, como havia estourado a guerra 1914, ela não pôde mais reaver o filme e o considerou perdido. Em 1916, comprou um filme em Frankfurt para bater a fotografia de uma filhinha que nascera nesse meio tempo. Quando o filme foi revelado, verificou-se que ele tinha sido usado 2 vezes. A segunda imagem era a fotografia do filhinho que ela tirara em 1914. O antigo filme não fora revelado, e não se sabe como fora posto de novo à venda entre novos filmes. O autor chega à conclusão, em si compreensível, de que todos os indícios apontam para uma força de atração destes objetos relacionados. Ele suspeita que os acontecimentos se dispuseram de tal modo como se fossem o sonho de uma consciência maior e mais abrangente, por nós desconhecida. O espaço é psiquicamente relativo. Analisando as experimentações de Heine e seus colaboradores sobre a descoberta ou a precognição, adivinhação. De figuras das cartas de um baralho, Jung relata que os resultados individuais variam de acordo com os dotes específicos do sujeito de experimentação. Um jovem que, em numerosas tentativas, alcançou a média de 10 acertos em cada 25 cartas, o dobro, portanto, do número provável. De uma vez, acertou todas as 25 cartas, o que corresponde a uma probabilidade desafiadora. A fim de evitar a possibilidade de as cartas serem baralhadas de forma intencional, usou-se um aparelho que as misturava automaticamente, isto é, independentemente da mão do experimentador. Depois das primeiras séries de tentativas, a distância espacial entre o experimentador e o sujeito de experimentação foi aumentada, em determinado caso, até 350 quilômetros. Heine menciona as experiências de Usher e Burt, realizadas com resultados positivos a uma distância de mais de 960 léguas. Com a ajuda de relógios sincronizados, fizeram-se também experimentações entre Durham, Carolina do Norte, e Zagreb, na Iugoslávia, cerca de 4.000 léguas, também com resultados positivos. O fato de que a distância, em princípio, não tem influência no resultado é prova de que o objeto aqui em estudo não pode ser um fenômeno de força ou energia, porque, do contrário, a superação da distância e a difusão no espaço deveriam causar uma diminuição do efeito, e como não é muito difícil de ver, o número de acertos deveria ser inversamente proporcional ao quadrado da distância. Como isto,
Evidentemente, não aconteceu. Não resta alternativa senão admitir que a distância é fisicamente variável e, em determinadas circunstâncias, pode ser reduzida a zero por alguma disposição psíquica. O tempo é psiquicamente relativo. Mais notável ainda é o fato de que o tempo, em princípio, não é um fator negativo, isto é, a leitura antecipada de uma série de cartas a serem tiradas no futuro produz um número de acertos que ultrapassa os limites da probabilidade. Os resultados da experiência de Rini com o tempo mostram uma probabilidade de 1 por 400.000, o que significa uma probabilidade considerável de que haja um fator independente do tempo. Os resultados da experimentação com o fator tempo apontam para uma relatividade psíquica do tempo, visto que se trata de percepções de acontecimentos que ainda não ocorreram. Em tais circunstâncias, parece que o fator tempo foi eliminado por uma função psíquica, ou melhor, por uma disposição psíquica que é capaz de eliminar também o fator espaço. Se já nas experimentações com o fator espaço éramos obrigados a constatar que a energia não diminuía com a distância, nas experimentações com o fator tempo, é totalmente impossível pensar sequer em uma relação energética qualquer entre a percepção e o acontecimento futuro. Por isto, devemos renunciar a todos os tipos de explicação em termos de energia, o que equivale dizer que os acontecimentos desta natureza não podem ser considerados sob o ponto de vista da causalidade, pois a causalidade pressupõe a existência do espaço e do tempo, uma vez que todas as observações se baseiam em última análise sobre corpos em movimento. Se o espaço e o tempo são fatores psiquicamente relativos, o corpo em movimento deve possuir também uma relatividade ou deve estar sujeito a ela. O afeto influencia na previsão do futuro. Uma experiência constante em todos estes experimentos é o fato de que o número de acertos tende a diminuir depois da primeira tentativa, e os resultados são, consequentemente, negativos. Mas, se por qualquer motivo exterior ou interior ocorre uma reativação do interesse por parte do C, o número de acertos volta a subir. A ausência de interesse e o tédio são fatores negativos. A participação direta, a expectativa passiva, a esperança e a fé na possibilidade da ESP. Extrasensory perception, percepção extrasensorial, melhoram os resultados, e por isto, parecem constituir as condições adequadas para que os mesmos se verifiquem. Deste modo, Jung considera a sincronicidade como uma relatividade do tempo e do espaço condicionada psiquicamente. Nas experiências de Rini, o tempo e o espaço se comportam, por assim dizer, elasticamente em relação à psique, podendo ser reduzidos aparentemente à vontade. Nas experiências com o tempo e o espaço, respectivamente, esses dois fatores reduzem-se mais ou menos a zero, como se o espaço e o tempo dependessem de condições psíquicas, ou como se existissem por si mesmos e fossem produzidos pela consciência. O estado de consciência influencia na previsão do futuro. Esta possibilidade de comprimir psiquicamente o tempo e o espaço ocorre quando a psique observa não o corpo exterior, mas a si própria. É o que acontece nas experimentações de Rini. A resposta do sujeito da experimentação não é o produto da observação das cartas materiais, mas da pura imaginação, das associações de ideias que revelam a estrutura do inconsciente que as produz. Aqui quero apenas lembrar que são os fatores decisivos da psique inconsciente, os arquétipos, os que constituem a estrutura do inconsciente coletivo. Os arquétipos são fatores formais responsáveis pela organização dos processos psíquicos inconscientes. São os patterns of behavior, padrões de comportamento. Ao mesmo tempo, os arquétipos têm uma carga específica, desenvolvem efeitos luminosos,
que se expressam como afetos. O afeto produz um abaixamento de nível mental, baixa de nível mental, parcial, porque justamente na mesma medida em que eleva um determinado conteúdo a um grau supranormal de luminosidade, retira também tal quantidade de energia de outros conteúdos possíveis da consciência, a ponto que estes se tornam obscuros e inconscientes. Em consequência da restrição da consciência provocada pelo afeto, verifica-se uma diminuição do sentido de orientação, correspondente à duração do efeito, que, por seu lado, proporciona ao inconsciente uma oportunidade favorável de penetrar sutilmente no espaço que foi deixado vazio. Verificamos, quase de maneira regular, que conteúdos inesperados ou comumente inibidos e inconscientes irrompem e encontram expressão no afeto. Tais conteúdos são, muitas vezes, de natureza inferior ou primitiva, e assim revelam sua origem arquetípica. Como mostrarei mais adiante, certos fenômenos de simultaneidade ou de sincronicidade parecem estar ligados aos arquétipos em determinadas circunstâncias. Esta é a razão pela qual eu menciono os arquétipos aqui. Nota: é evidente o caráter arquetípico das cartas do tarô, motivo pelo qual, ao se aliar o afeto proveniente do mergulho nos arcanos, ao acesso ao inconsciente decorrente do exercício diário da meditação, espaço e tempo tornam-se relativos, possibilitando a precognição, isto é, a pré-visualização de eventos ou alternativas futuras, permitindo ao destinatário da mensagem adequar suas escolhas e condutas às respostas do oráculo. O escaravelho dourado. No momento crítico do tratamento, uma jovem paciente minha teve um sonho no qual recebia um escaravelho de ouro de presente. Enquanto ela me contava o sonho, eu estava sentado de costas para a janela fechada. De repente, escutei um ruído por trás de mim, como se alguma coisa batesse de leve na janela. Voltei-me e vi um inseto alado se debatendo do lado de fora contra a vidraça da janela. Abri a janela e apanhei o inseto em pleno voo. Era a analogia mais próxima de um escaravelho de ouro que é impossível encontrar em nossas latitudes, um escarabeídeo da espécie Cetonia aurata, o besouro rosa comum. Contrariando seus próprios hábitos, ele se sentiu evidentemente compelido a entrar numa sala escura naquele dado momento. Devo dizer, desde logo, que nada de semelhante jamais me acontecera até então, nem me aconteceu depois, e o sonho de minha paciente permaneceu como um caso único em toda a minha experiência. O presságio alado da morte. A mulher de um de meus pacientes, homem de seus 50 anos, contou-me certa vez, no decorrer de uma conversa, que por ocasião da morte de sua mãe e sua avó, um grande número de pássaros reuniu-se do lado de fora, defronte à janela da câmara mortuária. Uma narrativa semelhante à que ouvira, mais de uma vez, da boca de outras pessoas. Quando o tratamento do seu marido se encaminhava para o fim, com sua neurose eliminada, ele desenvolveu sintomas aparentemente desprezíveis, que eu relacionei com um mal do coração. Enviei-o a um especialista que, depois de examiná-lo, comunicou-me por escrito não haver podido constatar nenhuma causa de distúrbio. Ao voltar do consultório, com o diagnóstico médico no bolso, meu paciente teve um colapso no meio da rua. Enquanto era levado moribundo para casa, sua mulher se achava já em um estado de grande ansiedade, porque logo que seu marido saíra para ir ao médico, um grande bando de pássaros pousara no telhado da casa. Naturalmente, ela logo se lembrou dos incidentes parecidos que ocorreram por ocasião da morte da mãe e da avó, e temeu o pior. O augúrio da morte de um amigo. Um de meus conhecidos viu e presenciou em sonho a morte súbita e violenta de um de seus amigos, com todos os detalhes específicos. O sonhador estava na Europa e o seu amigo na América.
Na manhã seguinte, um telegrama atesta a morte. E 10 dias mais tarde uma carta confirma os detalhes. A comparação entre o tempo europeu e o americano mostra que a morte se deu pelo menos 1 hora antes do sonho. O sonhador recolhera-se tarde e não dormira até 1 hora da madrugada. O sonho se dera por volta das 2. A experiência do sonho não fora síncrona com a morte. A premonição da erupção. Dune menciona um sonho particularmente instrutivo que ele teve na primavera de 1902, quando participava da Guerra dos Boers. Parecia-lhe que estava numa montanha vulcânica. Era uma ilha com que ele sonhara antes, e ele sabia estar ameaçada por uma erupção vulcânica catastrófica iminente, como a de Krakatoa. Apavorado, ele queria salvar os 4.000 habitantes da ilha. Procurou fazer com que as autoridades francesas da ilha vizinha mobilizassem imediatamente todas as embarcações disponíveis para a operação de salvamento. Aqui, o sonho começa a desenvolver os motivos do pesadelo típico: a pressa, a caçada e o não conseguir alcançar o lugar desejado, ao mesmo tempo em que na mente do sonhador ecoam repetidamente as palavras: 4.000 pessoas serão mortas, se não... Alguns dias depois, Dunn recebe sua correspondência com um exemplar do Daily Telegraph, e seu olhar recaiu sobre a notícia seguinte: desastre vulcânico em Martinica, cidade evacuada, uma avalanche de lava, perda provável de mais de 40.000 vidas. Jung reconhece a capacidade de prever o futuro. Por mais incompreensíveis que esses exemplos pareçam, nós nos vemos, afinal, forçados a admitir que há, no inconsciente, uma espécie de conhecimento ou presença, a priori, de acontecimentos, sem qualquer base causal. Em qualquer caso, nosso conceito de causalidade é incapaz de explicar os fatos. Jung justifica os fantásticos resultados dos experimentos de Rini, associando-os a um renovado interesse, isto é, precisou de uma emoção com seu característico abaecimento mental, que confere uma certa predominância ao inconsciente. Somente deste modo. O espaço e o tempo podem ser relativizados até certo ponto, reduzindo-se, assim, ao mesmo tempo, também a possibilidade de um processo causal. O resultado é, então, uma espécie de creatio ex nihilo, criação a partir do nada, um ato de criação que não pode ser explicado causalmente. Os procedimentos mânticos devem essencialmente sua eficácia à mesma conexão com a emocionalidade. Tocando em uma predisposição inconsciente do sujeito, eles estimulam o seu interesse, sua curiosidade, sua expectativa e seus temores, e, consequentemente, suscitam uma predominância correspondente do inconsciente. As potências ativas, luminosas, do inconsciente são os arquétipos. Na grande maioria dos fenômenos espontâneos de sincronicidade que eu tive ocasião de observar e analisar, percebia-se facilmente que havia uma ligação direta com um arquétipo. Este, em si, é um fator psicoide irrepresentável do inconsciente coletivo. Este último não pode ser localizado, porque, em princípio, ou se acha todo inteiro em cada indivíduo, ou é o mesmo em toda parte. Nunca podemos dizer com certeza se o que parece acontecer no inconsciente coletivo de um indivíduo em particular não acontece também nos outros indivíduos ou organismos, ou coisas ou situações. Na mesma hora, por exemplo, em que a visão de um incêndio em Estocolmo surgiu na consciência de Swedenborg, um fogo verdadeiro irrompia furiosamente naquela cidade, sem que houvesse qualquer conexão demonstrável ou imaginável entre os dois. Não pretendo, contudo, provar que haja uma conexão arquetípica neste caso, mas gostaria de lembrar que a biografia de Swedenborg contém certos fatos que lançam uma luz notável sobre seu estado psíquico. Devemos admitir que havia uma baixa do limiar de sua consciência que lhe dava acesso ao conhecimento absoluto.
O incêndio de Estocolmo ardia, em certo sentido, também dentro dele. Para a psique inconsciente, o espaço e o tempo parecem relativos, isto é, o conhecimento se acha em uma espécie de contínuo espaço-tempo, no qual o espaço já não é mais espaço e o tempo já não é mais tempo. Se, portanto, o inconsciente desenvolve e mantém um certo potencial em direção à consciência, há a possibilidade de se perceber e conhecer acontecimentos paralelos. Os fenômenos sincronísticos teriam fundamento no mitologema "todas as coisas são uma só". Ou seja, tudo no universo apresenta-se, ao mesmo tempo, como parte da unidade e multiplicidade. Essa noção era defendida por Hipócrates, o pai da medicina, que afirmou: um só confluir, um só conspirar, conflatio, tendo todas as coisas um só sentimento. Tudo considerado sob o aspecto da totalidade, mas as partes existentes em cada parte consideradas com vistas à ação. O grande princípio se estende até a parte mais remota, e da parte mais remota se alcança o grande princípio, uma só natureza, o ser e o não ser. Noutras palavras, o princípio universal, a consciência, se encontra até na partícula menor e, por conseguinte, corresponde ao todo. Não é certamente um conhecimento que possa estar ligado ao eu, e, portanto, não é um conhecimento consciente como o conhecemos, mas um conhecimento inconsciente, subsistente em si mesmo, e que eu preferiria chamar de conhecimento absoluto. Não é uma cognição no sentido próprio, mas, como disse excelentemente Leibniz, uma percepção que consiste, ou mais cautelosamente parece consistir, em simulacra, imagens, desprovidos de sujeito. Presumivelmente, esses simulacra postulados são equivalentes aos meus arquétipos, que podemos encontrar como fatores formais nos produtos da fantasia, expressa em linguagem moderna. A ideia do microcosmo que contém as imagens de todas as criaturas seria o inconsciente coletivo, por spiritus mundi, o ligamentum animae et corporis, a quinta essentia, ideia que ele tem em comum com os alquimistas. Provavelmente Agripa subentende o inconsciente, este espírito que penetra todas as coisas, isto é, dá forma a todas as coisas, seria, segundo ele, a alma do mundo. Este itaque anima mundi, vita quaedam unica omnia replens, omnia perfundens, omnia colligans et connectens, utinam redat totius mundi machinam. Existe, portanto, a alma do mundo, uma espécie de vida única que enche todas as coisas, liga e mantém unida todas as coisas, fazendo com que a máquina do memênido inteiro seja uma só. Por isto, aquelas coisas nas quais este espírito é particularmente poderoso têm uma tendência a gerar outras semelhantes a si, ou, em outras palavras, têm a tendência a produzir correspondências ou coincidências significativas. Jung cita Leibniz. Esta conexão ou adaptação de todas as coisas criadas a cada uma individualmente e de cada uma delas a todas as outras significa que cada substância simples tem certas relações que expressam todas as outras, e que, consequentemente, ela é um espelho vivo perpétuo do universo. Para Jung, nem mesmo o determinismo da época científica foi capaz de extinguir inteiramente a força persuasiva do princípio da sincronicidade. Com efeito, trata-se, em última análise, não de uma superstição, mas de uma verdade que permaneceu oculta porque tem menos a ver com o aspecto material dos acontecimentos do que com seu aspecto psíquico. Foram a psicologia moderna e a parapsicologia que provaram que a causalidade não explica uma determinada classe de acontecimentos e que, neste caso, é preciso levar em conta um fator formal, isto é, a sincronicidade como princípio de explicação. Em suas conclusões, Jung afirma: atribuo aos corpos em movimento uma certa propriedade psicoide que, como o espaço, o tempo e a causalidade,
constitui um critério de seu comportamento. Devemos renunciar inteiramente à ideia de uma psique ligada a um cérebro e nos lembrar, ao contrário, do comportamento significativo ou inteligente dos organismos inferiores desprovidos de cérebro. Aqui nos encontramos mais próximos do fator formal que, como dissemos, nada tem a ver com a atividade cerebral. O conhecimento absoluto, que é característico dos fenômenos sincronísticos, conhecimento não transmitido através dos órgãos do sentido, serve de base à hipótese do significado subsistente em si mesmo ou exprime sua existência. Esta forma de existência só pode ser transcendental porque, como nos mostra o conhecimento de acontecimentos futuros ou espacialmente distantes, situa-se em um espaço psiquicamente relativo e num tempo correspondente, isto é, em um contínuo espaço-tempo irrepresentável. Uma experiência de quase morte. Jung conta o seguinte relato. Uma paciente, cuja sinceridade e veracidade não tenho motivos para duvidar, contou-me que seu primeiro parto foi muito difícil. Depois de 30 horas de trabalho infrutífero, o médico achou que um parto com fórceps era indicado. O parto foi realizado sob ligeira narcose e acompanhado de ampla ruptura do períneo e grande perda de sangue. Quando o médico, a mãe e o marido já haviam saído e tudo fora arrumado, a enfermeira quis sair também para comer, e a paciente ouviu-a perguntar através da porta: "Deseja ainda alguma coisa antes que eu saia para o jantar?" A paciente queria responder, mas não conseguia mais. Tinha a sensação de que mergulhava, leito adentro, num vazio sem fundo. Ainda pôde notar que a enfermeira correu para seu leito, pegou-lhe a mão e tomou-lhe o pulso. Pela maneira como ela movimentava os dedos para lá e para cá, a paciente concluiu que o pulso evidentemente tornara-se quase imperceptível. Como se sentia muito bem, ela se divertia com o susto da enfermeira. Ela própria não tinha o menor medo. Foi a última coisa de que pôde se lembrar por um espaço de tempo que não sabia calcular. A próxima coisa de que tomou consciência foi que, sem sentir seu corpo e a posição em que jazia, ela olhava para baixo, de algum ponto situado junto ao teto do quarto, e podia ver tudo o que se passava no recinto, abaixo dela. Via a si mesma deitada na cama, mortalmente pálida, de olhos fechados. A enfermeira estava de pé a seu lado. O médico andava agitado para lá e para cá no quarto e parecia haver perdido a cabeça sem saber realmente o que fazer. Seus familiares chegaram até a porta. Sua mãe e seu marido entraram e a contemplavam assustados. A paciente dizia para si mesma que era uma estupidez o fato de eles pensarem que ela estava morrendo. Ora, ela não tinha voltado a si? Em todo este tempo, ela sabia que havia por trás dela uma paisagem magnífica, semelhante a um parque, brilhando com as cores mais vivas, e em particular havia um prado de um verde esmeralda, com a grama cortada rente, que descia suavemente por uma encosta em direção a um portão de ferro, através do qual se podia entrar no parque. Era a primavera e pequenas flores coloridas, como ela nunca tinha visto, permeavam a grama. A região cintilava sob a luz forte do sol e todas as cores eram de um esplendor indescritível. A encosta era flanqueada de ambos os lados por árvores verde escuras. O parque lhe dava a impressão de ser uma floresta onde pé humano jamais pisara. Eu sabia que ali estava a entrada para outro mundo e que, se me voltasse para olhar diretamente o espetáculo, eu me sentiria tentada a atravessar a porta e, assim, sair da vida. Ela não via propriamente a paisagem, porque estava de costas para ela, mas sabia que se achava ali. Sentia que nada a impediria de atravessar o portão e entrar no parque. Sabia apenas que estava voltando ao corpo e não morreria.
Por isto achava que a agitação do médico e a preocupação dos parentes eram estúpidas e descabidas. A próxima coisa que aconteceu foi ela despertar de seu estado de coma, ver sua enfermeira, que se debruçava sobre seu leito. Disseram-lhe, então, que estivera inconsciente por quase meia hora. No dia seguinte, 15 horas mais ou menos depois, quando já se sentia mais forte, fez uma observação crítica a respeito do comportamento aparentemente incompetente e histérico do médico durante o desmaio dela. A enfermeira repeliu energicamente a crítica, na crença justificada de que a paciente estivera completamente inconsciente e, por isto, não poderia ter percebido nada da cena. Somente quando a paciente descreveu detalhadamente o que havia se passado durante seu desmaio, é que a enfermeira teve de admitir que a paciente havia percebido os acontecimentos. A análise de experiências extracorpóreas e do comportamento de animais sem o córtex cerebral, como os insetos, levou Jung à conclusão de que um substrato nervoso como o sistema simpático, que é tão diferente do sistema cérebro-espinal no que diz respeito à origem e à função, pode evidentemente produzir pensamentos e percepções, como o primeiro. O que devemos então pensar do sistema simpático dos vertebrados? Pode ele produzir ou transmitir também processos especificamente psíquicos? As observações de von Frisch provam a existência de pensamentos e percepções transcerebrais. É preciso ter presente esta possibilidade se pretendemos explicar a existência de alguma forma de consciência durante a inconsciência do estado de coma. Durante uma síncope ou estado de coma, o simpático não está paralisado e, por isto, poderia ser considerado como um possível portador de funções psíquicas. Se assim é, então devemos perguntar também se o estado normal de inconsciência durante o sono que contém sonhos potencialmente conscientes não poderia ser considerado sob este mesmo ponto de vista. Em outras palavras, se não se poderia dizer que os sonhos são produzidos, não tanto pela atividade do córtex adormecido, quanto pelo simpático não afetado pelo sono, e que, por isso, são de natureza transcerebral. Em contraste com a ideia de uma harmonia pré-estabelecida, o fator sincronístico postula apenas a existência de um princípio necessário à atividade cognitiva de nossa razão, princípio que se poderia acrescentar como quarto alimento à tríade espaço, tempo e causalidade. Da mesma forma que estes fatores são necessários, mas não absolutos. A maioria dos conteúdos psíquicos não está ligada ao espaço, e o tempo e a causalidade são psiquicamente relativos. Assim, também, o fator sincronístico só é válido condicionalmente. Ao contrário da causalidade que impera, por assim dizer, despoticamente sobre a imagem do mundo macrofísico, cujo domínio universal se acha abalado apenas em certas ordens de grandeza interiores, a sincronicidade é um fenômeno que parece estar ligado primariamente a certas condições físicas ou aos processos do inconsciente. Fenômenos sincronísticos ocorrem, experimentalmente, com certa regularidade e frequência nos procedimentos mágicos, intuitivos, onde são subjetivamente convincentes, mas extremamente difíceis de verificar objetivamente, e não podem ser avaliados estatisticamente, pelo menos no momento atual. A sincronicidade não é uma teoria filosófica, mas um conceito empírico que postula um princípio necessário ao conhecimento. Não se pode dizer que isto seja materialismo ou metafísica. Nenhum pesquisador sério afirmaria que a natureza daquilo que pode ser objeto de observação e daquilo que observa, isto é, a psique, sejam grandezas conhecidas e reconhecidas. Se as conclusões mais recentes da ciência se aproximam de um conceito unitário do ser, caracterizado pelo tempo e pelo espaço, de um lado, e pela causalidade, do outro, tal fato nada tem a ver com o materialismo. Pelo contrário,
Parece que aqui se oferece a possibilidade de eliminar a incomensurabilidade entre o observado e o observador. Se isto acontecesse, o resultado seria uma unidade de ser que teria de se exprimir através de uma nova linguagem conceitual, isto é, de uma linguagem neutra, como a chamou muito apropriadamente W. Pauli. O espaço, o tempo e causalidade, a tríade da física clássica, seriam complementados pelo fator sincronicidade, convertendo-se em uma tétrada, um quaternio que nos torna possível um julgamento da totalidade. Causalidade, espaço, tempo e sincronicidade. A revolução da física produzida pela descoberta da radioatividade modificou consideravelmente as concepções clássicas dessa disciplina. Tão grande foi a mudança de perspectiva que temos de rever o esquema clássico a que acima recorri. Graças ao interesse amigável que o professo Wolfgang Pauli demonstrou para com minhas pesquisas, gozei da situação privilegiada de poder discutir estas questões com um físico profissional que era, ao mesmo tempo, capaz de apreciar meus argumentos psicológicos. Por isto, hoje estou em condições de apresentar uma sugestão que leva em consideração os dados da física moderna. Pauli sugeriu que se substituísse a oposição de espaço e tempo do esquema clássico pela relação conservação da energia contínuo espaço-tempo. Foi esta proposta que me levou a definir mais acuradamente o par de opostos causalidade e sincronicidade, com vistas a estabelecer certa ligação entre os dois conceitos heterogêneos. Acabamos, finalmente, concordando em torno do seguinte quaternio: conexão constante, através do efeito, causalidade. Energia indestrutível, conexão inconstante, através da contingência ou da equivalência ou significação, sincronicidade. E contínuo, espaço-tempo. Este esquema satisfaz, de um lado, aos postulados da física moderna e, do outro, aos postulados da psicologia. O ponto de vista psicológico precisa de explicação. Uma explicação causalista da sincronicidade parece excluída de antemão pelas razões dadas acima. Ela consiste, essencialmente, em equivalências casuais. O seu tertium comparationis repousa sobre os fatores psicoides, que eu chamo arquétipos. Estes últimos são indefinidos, isto é, só podem ser conhecidos e determinados de maneira aproximativa, embora estejam associados a processos causais ou portados por eles. Contudo, estão continuamente ultrapassando os seus próprios limites, procedimento este a que eu daria o nome de transgressividade, porque os arquétipos não se acham de maneira certa e exclusiva na esfera psíquica, mas podem ocorrer também em circunstâncias não psíquicas, equivalência de um processo físico externo com um processo psíquico. As equivalências arquetípicas são contingentes à determinação causal, isto é, entre elas e os processos causais, não há relações conformes a leis. Por isto, parece que elas representam um exemplo especial de acidentalidade ou acaso ou estado aleatório, que atravessa o tempo de maneira totalmente conforme à lei, como diz Andreas Speiser. É um estado inicial não determinado por alguma lei mecânica. É a condição preliminar, ou o substrato casual sobre o qual a lei se baseia. Se associarmos a sincronicidade ou os arquétipos ao contingente, este último assume o aspecto específico de uma modalidade que tem o significado funcional de um fator constitutivo do mundo. O arquétipo representa a probabilidade psíquica, porque retrata os acontecimentos ordinários e instintivos em uma espécie de tipos. É um exemplo psíquico especial da probabilidade geral que é constituída de leis do acaso e estabelece regras tanto para a natureza quanto para a mecânica. Devemos concordar com Speiser quando afirma que, embora no âmbito do intelecto puro, o contingente seja uma matéria sem forma, ele se revela à introspecção psíquica,
na medida em que a percepção interior seja capaz de apreendê-lo como imagem, ou antes como tipo que está na base não só das equivalências psíquicas, mas notavelmente também das equivalências psicofísicas. A sincronicidade não é mais enigmática nem mais misteriosa do que as descontinuidades da física. É apenas nossa convicção arraigada do poder absoluto da causalidade que cria as dificuldades ao nosso entendimento e nos faz parecer que não existem, nem podem existir acontecimentos acausais. Mas, se existem, devemos considerá-los como atos de criação no sentido de uma creatio continua, criação contínua, de um modelo que se repete esporadicamente desde toda a eternidade e não pode ser deduzido a partir de antecedentes conhecidos. Devemos, naturalmente, precaver-nos de imaginar qualquer acontecimento cuja causa seja desconhecida como não tendo causa. Isto, como já insisti, só é permitido naqueles casos em que é impensável uma causa. Mas o conceito de verossimilhança é daqueles que exigem a mais severa crítica. Se o átomo, por exemplo, tivesse correspondido à noção que a filosofia tinha a seu respeito, sua divisibilidade seria impensável. Como, porém, verificou-se que se trata de uma grandeza mensurável, sua indivisibilidade é impensável. As coincidências significativas são pensáveis como puro acaso. Mas quanto mais elas se multiplicam, maior e mais exata é a concordância, tanto mais diminui sua probabilidade e mais aumenta sua impensabilidade. Quer dizer, não se pode mais considerá-las como meros acasos, mas por não terem explicação causal, devem ser vistas como simples arranjos que têm sentido. Sua inexplicabilidade, como já frisei, não é devida meramente à ignorância de sua causa, mas ao fato de que nosso intelecto é incapaz de pensá-las com os meios de que dispõe atualmente. Isto acontece necessariamente quando o espaço e o tempo perdem seu significado, isto é, quando se tornam relativos, porque, em tais circunstâncias, a causalidade, que pressupe o espaço e o tempo, torna-se quase impossível de ser determinada ou é simplesmente impensável. Por estas razões, me parece necessário introduzir, ao lado do espaço, do tempo e da causalidade, também uma categoria que nos possibilite caracterizar os fenômenos de sincronicidade como uma classe especial de acontecimentos naturais, mas considere também o contingente, de um lado, como um fator universal existente desde toda a eternidade, e do outro, como a soma de inumeráveis atos individuais de criação que acontecem no tempo. E você, acha que Jung e Wolfgang Pauli têm razão? Estamos todos potencialmente conectados, como as partículas quânticas. Alguns seres humanos têm a capacidade de prever o futuro? Deixe sua opinião nos comentários.